Fala galera, como é que vocês estão? Gustavo aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre uma possível pré-censura do governo Lula e os gastos dele no cartão corporativo. Eu quero começar aqui com o vídeo do Rafael Lima, tá? Ele exprime bem o gasto que o governo tem em relação à propaganda, porque ele quer tentar evitar que nós falemos mal da sua gestão, da sua administração, tá? Vamos ver aqui o vídeo rapidinho. Começou a censura das eleições 2026. O PT foi ao TSE pedir que eles proíbam impulsionamento de propaganda negativa. Isso é, críticas ao governo. O argumento deles é fantástico. É que como o Lula é governo e os opositores dele não... Sabor governo, né? Mas ele não tem a máquina pública na mão? Ele não pode gastar com propaganda... Não pode não, né? Ele já gasta bastante com propaganda eleitoral. A gente vai ver isso daqui a pouco aqui. Os opositores podem impulsionar críticas a ele, mas ele não tem como impulsionar críticas aos opositores porque eles não são o governo. Aí não fica justo. Aí é pra gente esquecer que o Lula só em 2025 gastou 876 milhões de reais com publicidade, dos quais 130 milhões só com anúncios em internet. E se você contar o orçamento das estatais, isso sobe para 3 bilhões de reais e meio. Então, sim... Cara, 3 bilhões e meio. É, porque ele usou o Correios, Caixa, o Banco do Brasil e etc. para poder, né, colocar o governo dele como excelente. Ele pode ter, tipo, todo o orçamento federal como ele quiser para divulgar ele, mas se você quiser impulsionar uma crítica contra ele, aí não pode porque é injusto. E é só coincidência que o Lula tá indo visitar o Trump em março porque ele tá preocupado com intervenções do Trump na eleição brasileira. Que tipo? Bom, eles explicaram, por exemplo, que o Trump pode querer defender as redes sociais. O que só faria sentido se preocupar com isso se o Lula tivesse um plano de censurar as redes, né? Faz sentido aí, senhor Rafael Lima, porque o Lula ele tem um certo receio de que tudo que ele está fazendo de errado venha a público. Porque não é mais igual a 2005, 2004, que você tinha a mídia tradicional comandando tudo, né? O que eles falavam lá, vamos dizer, o que a Rede Globo falava era verdade, entendeu? Você não tinha essa descentralização de informação, né? Hoje a internet distribuiu muita informação, né? É tipo PAP, né? Cada um fala, cada um sabe, e isso deixa o Lula maluco. Deixa o Lula maluco, maluco da cabeça. Daí o Trump ia falar, peraí, você tá mexendo em empresa americana, aí não pode, né? Mas eu que tô entendendo tudo errado mesmo. Eu que tô espalhando fake news aqui, isso aqui é só uma coincidência. Nada pra ver pessoal circulando. Pois é, aí ele fala que não, meu Deus do céu, eu não pode acontecer isso, porque eu sou pré-candidato, eu não posso fazer isso. Meu, o cara gastou 876 milhões em ano pré-eleitoral. Não, gente, não é 1 milhão, 10 milhões, não. É 800 milhões, entendeu? Só de 2024 e 2023 foram 598 em 2024 e 531 em 2023. Gente, isso é um escárnio público. Entendeu? Como é que o cara me conta uma dessa como se ele fosse a vítima aqui? Ele não é a vítima aqui. Entendeu? O cara tem a máquina pública na mão. Ele pode fazer o que ele bem entender como propaganda eleitoral. Então, como ele tem esse receio, ele tem esse medo, ele tem essa ansiedade com a rede distribuída, ele quer censurar. Ele quer simplesmente censurar a gente. Entendeu? O PT sugere que o Tribunal Superior Eleitoral proíba impulsionamento de críticas a governos na pré-campanha. O PT sugeriu ao TSE a retirada das regras eleitorais de um dispositivo que autoriza críticas aos governos no período de pré-campanha, com impulsionamento pago das postagens. A sugestão foi apresentada no âmbito de uma audiência pública sobre as regras eleitorais que iniciou nesta terça-feira, 3 de fevereiro, e seguirá até quinta-feira, dia 5. A consulta é presidida pelo ministro Nunes Marques, ó ele ali, né? Aí, o que ele falou aqui, ó? Ele não caracteriza a propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica ao desempenho da administração pública, realizada por pessoa natural, ainda que ocorra a contratação de impulsionamento, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. Então você pode falar, você só não pode criticar. Você pode falar, não pode criticar. A eleição de 2026 vai ficar uma situação muito complicada.
Lula tá vindo aí, tá vindo pesado, tá vindo brabo, tá pistola com a população, tá pistola com a sociedade. O cara tá distribuindo dinheiro a rodo pra todo mundo. E tipo assim, se você for de esquerda, não tem problema. Mas se você for de direita, tem que tomar cuidado com as propagandas impulsionadas. E todo mundo sabe que um impulsionamento do ódio, quem que lembra do gabinete do ódio, né? Nossa, Bolsonaro é o cara que impulsionou o ódio, impulsionou o rancor da Michele Prado, que a mulher foi perseguida e expulsa da USP porque ela chegou na pesquisa dela, no estudo dela, ela chegou à conclusão que o gabinete do ódio foi da Janja. O gabinete do ódio é da Janja. Olha só que novidade, né? A gente tem aqui o site aqui, ó, em que o Nicolas Ferreira chamou ela para ir no Congresso e explicar o que estava acontecendo, tá? Se eu não me engano, é esse site aqui, ó, do Metrópolis. Nossa, cheio de propaganda, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ela até cita aqui, ó, que ela tá com medo, cara, porque esse pessoal só vai parar quando me churrascarem. Entendeu? Então, assim, ó, de qualquer forma, se você chegar no amálgama dessa situação, você vai acabar sendo churrascado. Os caras não querem que você saiba. Entendeu? Então, assim, ó. Tem até essa informação do Paulo Pimenta aqui, daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que a extrema-direita aumenta a disseminação de desinformação. Gente, mas não faz nenhum sentido. Entendeu? Não faz nenhum sentido. Se chegarem no núcleo do negócio, só vai ter esquerda, cara. Só vai ter esquerda, porque a esquerda se mantém no poder como? Pagando propina, roubo, corrupção. Não tô dizendo que a direita, extrema direita, que para mim nem existe extrema direita aqui, que a direita, ela propaga disseminação de fake news, é mentira, cara. Entendeu? Não tô dizendo que é vossa santidade, mas, cara, o que a gente vê muito aqui é um escrutínio muito forte da esquerda. Se você chegar lá, você só vê negócio ruim direto da esquerda, gente. Esse escárnio do Banco Master. Quanto mais você vê notícia, mais esquerda você acha. Gente, não tem como. Isso aqui tá péssimo, tá muito ruim. Tá? E para melhorar um pouco aqui o nosso vídeo, vamos falar do nosso gasto do 1,4 bilhão no cartão corporativo. 1,4 bilhão. Para vocês terem uma ideia, no governo Bolsonaro foram 27 milhões. 27 milhões. Lula, pessoal mesmo, foram 55 milhões, o dobro do governo inteiro do Bolsonaro nos 4 anos. Entendeu? E detalhe, tem até iFood aqui. Sendo que lá no Palácio do Planalto, a gente paga cozinheiro, chefe, sous-chefe, atendente de cozinha, assistente de cozinha, copeiro. A gente paga tudo isso, cara. Mas a Janja não quer. A Janja, não quero. Ô, painho, por favor, vamos pedir um iFoodzinho. Aqui, ó. Os gastos no cartão corporativo do governo Lula ao longo do mandato atual superam a casa de 1,4 bilhão de reais, de acordo com a Veja. Em 2025, só em 2025 foram 423 milhões. Então, ao longo de 3 anos, nem terminou o ano ainda, hein? Ao longo de 3 anos foram 1,4 bilhão de reais, cara. Entre as maiores compras estão empresas de materiais de construção e de pagamentos. Ó, o cara fazer manutenção lá no Planalto, tá ok. Casa estraga, você vai ver um negocinho ali, você sabe que se você tem uma residência, é puro gasto, cara. Você vai deixando o tempo passar, é puro gasto. Só que, pô, tem iFood, cara. Tira do seu bolso o próprio iFood, cara. Tira do bolso, cara. Ai, mas o Bolsonaro, não sei o quê. Cara, só pra vocês terem uma ideia também, só a Janja, já tá complicado o negócio. A Michele Bolsonaro, nos 4 anos, ela gastou R$8.600. R$8.600. Pra mim é bastante dinheiro. Pra você também deve ser. Mas perto de 1,4 bilhão. Só
em Lençol e Enxoval ali pro Planalto foram 30 mil reais. A Janja só em Lençol foi mais de 100 mil. Foi 3 vezes mais. Então assim, ó, não dá, não tem como a gente entrar nesse âmbito e bater só num lado, entendeu? Enquanto o Bolsonaro, com ele mesmo, foi um total de R$ 0, se eu não me engano o Temer também, acho que foi R$ 0, com gasto próprio, tá? Ele mesmo. Foi R$ 0, Lula foi 55 milhões, só com ele, entendeu? Então enquanto a gente estiver nessa situação aí, enquanto o pessoal ainda acha que, né, fazer o L dá certo, a gente não vai sair, cara. E não é só o Lula o problema, cara. A gente tem que ver o judiciário, tem que ver o legislativo, tem que diminuir as cadeiras parlamentares, tem que fazer uma reforma política completa, porque a gente tem quase metade das cidades aqui do Brasil, ele funciona exclusivamente através da administração pública. Ele não produz o suficiente para sobreviver. A gente tem uma cidadezinha lá que é de 6 mil habitantes, cara, 5.600 tá no Bolsa Família. Tem 26 ou 29 pessoas formalizadas e o resto deles, da população, é só funcionalismo público. Entendeu? Então não dá. A gente teria que acabar com tudo isso, mas do jeito que as coisas estão indo, realmente não tem jeito, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o comentário, dá uma sugestão aí pra gente e não se esqueça, faz o L.